e que é o secretário-geral da APA. Minhas senhoras. É académico. Não, está silenciado. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Duas pequenas notas prévias. Em primeiro lugar, a minha grande alegria de estar novamente na Covilhã. Considero-me um cidadão da Covilhã. Comecei aqui a minha carreira jornalística. 2 dos meus 3 filhos nasceram aqui. Os meus pais estão aqui enterrados. Tenho aqui muitos amigos, muitos deles aqui presentes, e quero, na pessoa do Sr. Vice-Presidente de Saúde, abraçar todos e cada um de vocês. A segunda nota prévia é para dizer da minha honra em estar numa mesa presidida pelo Sr. Engenheiro António Campos, pessoa que admiro e estimo há muitos anos e considero uma referência na democracia portuguesa. Posto isto, vou começar por vos deixar alguns temas de reflexão que a APAR, a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, tem salientado ao longo dos seus anos de atividades. Minhas senhoras e meus senhores, Portugal é o país com mais baixa taxa de criminalidade da Europa. É o país que tem mais presos, é o país onde a média de prisão efetiva, do tempo de prisão efetiva, é o mais elevado. A pergunta é, a que é que se deve isto? No século XIX, no início do século XIX, o primeiro chanceler alemão, Bismarck, teve o seguinte desabafo: nenhum cidadão dormiria tranquilo se soubesse como é que são feitas as salsichas e as leis. Bom, no século XX os portugueses podem estar mais ou menos descansados em relação às salsichas, porque as fábricas são modernas, os operários são eficientes e ainda por cima há azai. Já quanto às leis, são feitas pelos deputados e pelos nossos governantes, e a azai é o cavalo. Bom, pedindo desculpa aos presentes, é o Sr. Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. É o cavalo. É coisa normal não correr bem. Por outro lado, mesmo quando as leis são boas, e também há leis boas, e a lei da prisão preventiva é uma boa lei, já vou explicar porquê, lembro-me também de um outro nosso antigo, Napoleão Bonaparte, que escreveu no seu código o seguinte: os juízes deviam ser impedidos de interpretar a lei, porque de tal modo a deturpam, mais vale que a não comentem. E o problema é que as nossas leis são de tal modo subjetivas que permitem todo o tipo de interpretações, sendo que algumas delas servem só os interesses de cada um de quem as interpreta. A prisão preventiva é um desses casos. Por alguma razão, em Portugal, não há números sobre o resultado das prisões preventivas. Os últimos que nós tivemos conhecimento andaram lá pelo ano 2009, 2010, apareceram e desapareceram. A APAR teve conhecimento deles, tentou questionar o Ministério da Justiça, o Observatório Internacional das Prisões, ninguém nos conseguiu confirmar que aqueles números que apareceram e desapareceram eram verdadeiros, mas eram assustadores, porque diziam que nesse ano cerca de 800 portugueses que tinham sido presos preventivos acabaram de sair das cadeias sem ser pronunciados, ou seja, sem sequer terem acusação. Mais de 1000 tinham sido absolvidos em julgamento. Mais de 1000 tinham sido condenados apenas inferiores àquela que já tinham cumprido, e muitos tinham sido condenados exatamente ao tempo da prisão preventiva para evitar qualquer tipo de indenização. Nós temos casos conhecidos, mesmo políticos. Eu pergunto às pessoas que, na altura, tanto criticaram a Fátima Felgueiras por ter fugido para o Brasil quando soube que ia ser presa, se lembram que ela depois foi absolvida. Ela ficaria na cadeia não sei quantos anos, até os juízes entenderem, e depois seria absolvida. Qual é o grande problema da prisão preventiva em Portugal? É que a prisão preventiva em Portugal é feita para se investigar. As pessoas são presas primeiro e são investigadas depois.
Nós vemos muitas séries na televisão da política americana, da política judicial americana, e vemos que se um indivíduo entra num estádio e na frente de 80 mil pessoas dá um tiro na cabeça de um indivíduo, vai presente a tribunal, recebe muitas vezes uma caução e fica em casa até ser condenado. Simplesmente a justiça lá funciona. O senhor, aquele senhor banqueiro, Madoff, não é? Ele só foi preso quando estava tudo bem confirmado e ao fim de um mês estava condenado. Mas primeiro investigado. Que lógica é que tem prender uma pessoa acusada de um crime? E depois todas as semanas aparece um crime diferente. Olha bem, aquele realmente parece que não é, mas entretanto, olha, afinal Val de Lobos não, mas parece que no Algarve, agora no Algarve não, mas parece na Covilhã não, parece que não sei o quê. Nunca se sabe o que é. Com que direito é que se prende uma pessoa? Eu não estou a falar de engenheiros, é só porque na nossa cadeia estão cheias de pessoas dentro destas situações. São presas e depois são investigadas. Isto não tem nenhuma lógica. Não tem nenhuma lógica, porque a própria lei diz que a prisão preventiva é a última medida de coação possível. A última. Não é a primeira. Admite-se que, primeiro, não se admite que haja 14 mil presos em Portugal, mas isto o nosso Presidente, Dr. Garcia Pereira, irá falar como ele fala, não se admite que haja 14 mil presos em Portugal. E depois admite-se o número absolutamente vergonhoso dos presos preventivos que há em Portugal. Alguém pergunta em que é que se fundamenta, quais são as provas evidentes, porque o facto de prender preventivamente uma pessoa deve ter como base algo de sólido, concreto, definitivo. Não se pode prender, e agora vamos lá ver se o homem merece estar ou não preso. Não se pode prender por livre-arbítrio, não se pode prender por questões políticas, não se pode prender por vinganças pessoais, não se pode prender por nada disso. Pode-se prender quando há a certeza de que há um crime e que há provas suficientes para o recluso em prisão preventiva poder ser condenado. O caso que o Dr. Lino Barbosa falou do moço que saiu com a droga e que foi apanhado e que ficou em prisão preventiva, eu lembro-me de um outro jovem que namorava uma rapariga, um jovem de 19, 20 anos, que namorava uma rapariga de 17 ou 18, e a rapariga disse-lhe que o pai a tratava muito mal, que batia na mãe. E o jovem foi buscar uma caçadeira, esperou com o pai, matou-o, ficou em casa com pulseira eletrónica. Não era para ir investigar se ele foi culpado ou não. Foi porque o pai era juiz e a mãe era procuradora do Ministério Público. E ainda lá está, ao fim de 3 anos e tal, à espera de julgamento em prisão preventiva. Foi um homicídio que ninguém contestou, que ele tinha matado o pai da rapariga. Portanto, as interpretações é que tornam esta lei, esta e as outras, perigosas, porque quando o grau de subjetividade de uma lei é de tal ordem que permite uma interpretação de tal modo diferenciada dos casos, os portugueses têm de estar todos preocupados. Mais os portugueses têm de estar envergonhados. Mais os portugueses têm de se revoltar contra este estado de coisas. Era só esta a mensagem que eu queria deixar enquanto Secretário-Geral da APAR. Muito obrigado. A APAR é a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, todos os reclusos, e dentro do possível tentamos não personalizar. A prisão dele pode servir para despertar algumas mentes mais adormecidas para verem o que há de perverso nas cadeias portuguesas. Em todo o caso, como todos sabem, eu fui muitíssimo amigo do saudoso arquiteto Pinto Sousa, o pai do Sócrates. Almoçava muitas vezes com ele no Montiel. Muitas vezes o Sócrates, que era miúdo, chegava lá ao pai da dos escolhidos, mas era assim que eu conheci o Luís José Sócrates, nunca mais o vi. Mas há uma coisa que eu quero dizer, independentemente de tudo o que possam dizer, uns a favor, outros contra, eu quero dizer o seguinte: fiquei muito orgulhoso pela posição dele em ter recusado a pulseira para ir para casa, e só por isso demonstra uma verticalidade que eu gostava de salientar.
país são os juízes aos políticos. Quem manda? Eu acho que mandam mais os juízes do que os políticos. E depois há um outro aspecto importante, é que como os juízes, muito bem disse o Dr. Garcia Pereira, não são escrutinados, a não ser por próprios juízes. Eu escrevi um artigo há bem pouco tempo sobre isso, ainda sobre aquele acórdão do Sócrates, sobre o Sócrates, que em cabritos vende e cabras não tem, onde eu criticava muito os juízes, porque eu acho que aquilo é mais um tipo de conversa de taberna do que um acórdão. Eu, como português, senti-me envergonhado com aquele acórdão. E dizia, já que estamos a falar em provérbios, que em cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vem, já que estamos a falar em provérbios, lembrar que talvez não seja bom os advogados recorrerem das decisões dos juízes para outros juízes. Porque, como dizem os nossos amigos angolanos, tens problemas com o porco, não te queixes ao javali. Finalmente, em relação aos problemas na cadeia com o José Sócrates, como sabe, aquelas informações lá dentro vêm todas de um inspetor da Judiciária que está lá preso, mas algumas são verdadeiras, infelizmente. Nas cadeias há pulgas, na cadeia há sarna, nas cadeias as pessoas não sabem, há fome. Os senhores sabem quanto é que o Estado português paga pelas 4 refeições de um recluso? Há senhoras aqui que fazem compras. O recluso tem 4 refeições diárias. Senhoras e homens, mas as senhoras fazem mais. O recluso tem 4 refeições. Pequeno almoço, almoço, jantar e aquilo que se chama reforço, que é uma vitória da APAR, porque não havia até a APAR exigir, porque os jantares são servidos às 6 horas e o pequeno almoço às 8 e havia um espaço de 14 horas sem comerem. Então agora, à hora de jantar, dão um saco com um pacote de leite ou de sumo, maçãs e uma peça de fruta, chamam reforço. Ora bem, por essas 4 refeições, o Estado paga 3,40 € por dia, para as 4 refeições. Por aí já podem ver, portanto, há fome, há doenças, há sarnas, há pulgas nas cadeias. A outra coisa que eu lhes queria pedir, por favor, quando falam do Correio da Manhã e do Sol, eu tenho grandes amigos no Correio da Manhã e do Sol, alguns bons jornalistas, não muitos, mas tenho lá alguns bons jornalistas. Não chamem jornal, chamem pasquinho. Jornal não é, tá bom? Eu sou jornalista, comecei aqui no Jornal do Fundão, que é um jornal. Um jornal, isso é que é um jornal. O Correio da Manhã e o Sol são pasquinhos. E a sábado também.